Muito bem, nós já estamos aqui de volta, em definitivo, agora com a nossa convidada de hoje. Em primeiro lugar, queremos lhe agradecer pelo convite que nós fizemos. Foi feito para você, ou para a senhora, né, professora, né, especialista, Edilene Dias, está aqui com a gente, que vai conversar um pouco com a gente e falar de uma especialidade que até então eu ainda tinha ouvido falar, né, nessa especialidade, né? É uma especialidade que não é muito nova, mas há uma necessidade imensa, né? Pelo que a gente conversou um pouquinho aqui, antes de começar aqui o nosso podcast, né? Bom, em primeiro lugar, a gente gostaria o pessoal que está acompanhando a gente aí, eu gostaria também de acordo com o que vai a gente conversando aqui, se você que está acompanhando aí tiver alguma pergunta, você pode fazer, né? Digita aí, manda para a gente, que nós vamos ter o maior prazer de fazer aqui a sua pergunta, né? Registrar de onde você é e agradecer também você que nos acompanha aí através do Facebook e as redes sociais aí. Bom, especialista Edilene, né? Muito obrigado, já agradeci você pela vinda. Gostaria de saber, assim, o seu nome, de onde é que você é, né? Quanto tempo está aqui em Paraupebas? Boa noite a todos, boa noite, John. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui por esse canal. E eu me sinto muito honrada, muito feliz de estar aqui compartilhando algo que que eu faço com grande amor, com muita dedicação. E eu já moro aqui nesta cidade há 14 anos. 14 anos? 14 anos. Eu sou de Santarém, do Pará. Ah, de Santarém? Santarém. Olha, se a senhora não fala, eu ia dizer que a senhora é daqui, de Belém, ali perto de Belém. Ali. Parece com o pessoal que mora ali, não sei se a senhora conhece, ali, Baião, Mocajuba, Cametá, sim, Garapeberi, sim, por ali o pessoal. Mas é de Santarém. Santarém. Santarém, e sim. Eu passei alguns anos ali em Palestina do Pará. Palestina. Minha família é descendente também de Minas. De Minas? De Minas Gerais. E estou aqui há 14 anos nessa cidade e amo esse lugar, né? Gosto muito desse lugar, estou muito feliz de estar aqui e também atuando numa área que eu gosto, porque é uma área, apesar de inovadora, mas é uma área bem cheia de desafios. Sim, e para quem gosta de pesquisas, de estudo, então é uma área que é muito promissora, né? A área que a senhora atua hoje, já há algum tempo, né? Sim. Já está na área de, como é que fala, educacional? Bom, eu fiz o magistério. Tá. E do magistério eu já atuava no letramento, na parte de alfabetização com adultos e crianças, num projeto do meu pai. E logo em seguida eu fiz letras com habilitação em espanhol e atuei e estou atuando até hoje nessa profissão de professora de língua portuguesa. E também fui me especializando na área de orientação, gestão e supervisão escolar, com direção, né? Fazendo trabalho de consultoria. Inclusive passei uns 3 anos em Ourilândia, onde também fiz um trabalho de gestão e assumi lá também um polo universitário. E casei e retornei de novo para minha cidade, que hoje é Paraupebas. Então, casou em Ourilândia? Casei em Ourilândia. Ourilândia, que fica pertinho de Tucumã. Sim, sim. E também fiz um trabalho lá com uma turma maravilhosa na gestão, na época, né? Que foi o prefeito da época. E nós tivemos ali um trabalho maravilhoso também. Só que depois que eu casei, eu retornei para cá. E aqui eu fiquei um tempo só em casa, né? Que o marido não permitia muito a gente estar atuando. Pai. E aí eu me dediquei ao estudo. Comecei a me especializar na neuro e na psico, porque sempre eu queria saber as dificuldades do meu aluno, as dificuldades. Certo. Aí a professora se especializou no... Como é que é o nome? Fala o nome completo. Neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia. Isso. Olha, quem está acompanhando aí, acho que não ainda tinha ouvido falar. Neuropsicopedagogia. Neuropsicopedagogia. Quando eu estava fazendo uma pequena pesquisa sobre... Porque eu ainda tinha visto falar o nome, né? Então, o que eu tipo assim... Eu estava falando errado.
né? Neuropsico. Né? Neuropsico. Pedagogia. Psico, que é da psicologia. Da psicologia. É uma ciência. Sim. Na realidade, a neuropsicopedagogia, ela abrange todas as áreas da ciência, né? Tanto a psicologia como a pedagogia, e traz também uma grande companheira nesse caminho, que é a ciência neuroeducação, que é a ciência que estuda o ser humano, o cérebro, né? O cérebro do ser humano e a forma de aprendizagem. Sim. A forma de aprendizagem. Tá. Então, é uma ciência que ela não veio competir com a pedagogia nem com a psicologia. Ela veio para contribuir. Para buscar compreender o cérebro e compreender as funções que o cérebro tem para chegar na aprendizagem, para estimular esse cérebro para uma aprendizagem significativa, porque muitas pessoas confundem a aprendizagem. Porque hoje a aprendizagem ela se dá em habilidades, ela se dá em comportamentos e ela se dá também em você ter aquisição do novo, de informações. Então, algumas pessoas confundem que antigamente era só acumular conhecimento, só acumular conteúdo e só memorizar conteúdo daqui e dali. Sim. E nós sabemos que o nosso cérebro humano ele é bem complexo e precisa que a gente estimule o nosso aluno, o nosso aprendente a ir em busca da conquista do conhecimento. Nós vivemos numa sociedade, num mundo em que a tecnologia avança, sem dúvida. Muito. Sem dúvida. E nós precisamos acompanhar esse processo. Eu lembro que, assim, quando a gente ia fazer uma pesquisa, lá no início, a gente procurava uma biblioteca. Não tinha tanta biblioteca, inclusive alguns lugares do interior, né? Então tinha uma dificuldade grande de pesquisar. Até para os próprios professores, para passar, né, ali as matérias, as coisas que eram de pesquisa, era uma dificuldade, porque ou o professor ajudava, ou a professora ajudava passando o que ele tinha de material para a gente, então tinha que facilitar, tipo dentro das perguntas, de acordo com o que tinha passado na sala de aula. E na sala de aula, lá no quadro, nem todo mundo conseguia acompanhar. Daí tinha um tempo determinado. Porque uns já tinham terminado, outros não. Então, há algum tempo já tinha essa dificuldade de sim, sempre houve essa dificuldade. O que há hoje, no momento, é a ciência agora estudando o cérebro humano e estimulando o cérebro na observância, na pesquisa, para que o aluno venha aprender de maneira eficaz. A aprendizagem, ela se dá de maneira eficaz, estimulada, de maneira em que a gente venha a fazer sempre pesquisa, sempre querer buscar como o meu aprendente pode aprender. Ou tipo assim, primeiro se avalia o comportamento, como é que é? A observância, a gente observa, tem toda uma metodologia a ser feita. Tem a avaliação, que é a anamnese da família e do aprendente, né? São vários métodos. E cada um ele é individual, né? Para cada ser humano é um método diferente que eu utilizo. Porque cada aluno ele aprende da sua maneira, que é diferente do outro aluno, e no tempo dele. Então, por isso, a neurociência ela estuda o indivíduo, ele individual e ele no coletivo, de maneira a estimular ele, a observar, pesquisar, estimular ele no potencial dele para que ele venha aprender num ambiente inovador, num ambiente em que ele aprenda com significância. Ele vem até aquisição com significância. Um pouco mais de facilidade para receber aquelas informações. Para ele poder se desenvolver como ser humano no trabalho e em família. Porque todos nós somos capazes de aprender. Sem dúvida. E cada um no seu momento, também no seu tempo, na sua aquisição, e também necessitando de um profissional que venha estimulá-lo. A senhora já tem quanto tempo nessa área de neuropsicopedagoga? Eu já tenho 4 anos. Tem 4 anos. 4 anos. Nesses 4 anos, o que a senhora conseguiu identificar e ver de que a senhora não via antes dos 4 anos, antes de ser especialista dessa área? Bom, antes eu atuei muito na área de gestão. Eu fui muito gestora e coordenadora pedagógica.
logo me descobriam na sala de aula, que eu sempre amei a docência, mas me descobriam e me colocavam em direção de escola, de coordenação pedagógica. Acho que eu olhava para a senhora e via, não, a senhora é mais uma diretora, rapaz, não é esse negócio de Porque, na professora, realidade, o gestor, a preocupação dele também é do aluno aprender, né? Do aluno aprender e da qualidade dessa aprendizagem. Então, essa era a minha preocupação. Mas quando eu passei a estudar profundo sobre a neurociência, estudar sobre, me preocupar com o meu aluno, de que forma que ele está aprendendo, eu comecei a ver o meu aluno de maneira diferente. E hoje eu aconselho assim, a todo profissional, né, que procure estudar neuropsicopedagogia e a neurociências, para atuar bem na sua área profissional da educação. Ou seja, abrir mais um leque de entendimento dentro da área que já atua. E também estagiar, porque a teoria não anda sem a prática. Porque para a sala de aula, quem já, né, leciona, já passou, né, é bem difícil. Porque... Se você não estiver preparado, o aluno faz uma pergunta lá, e aí? Né? Verdade. Porque a neuropsicopedagogia, ela atua tanto na área clínica como na área instituição. Ou seja, na área clínica, eu sou especialista na área clínica, hospitalar e institucional. Então, em cada uma delas, a minha atuação é diferente. Na área clínica, eu estou com o meu aprendente, avaliando ele, observando ele e fazendo os métodos de pesquisa necessários para a aprendizagem dele, para que ele promova a aprendizagem nele. Agora, quando eu estou na área de instituição, e também na área clínica, eu atuo juntamente com uma equipe multidisciplinar. Que equipe é essa? É uma equipe de fono, de neuro, de pedagogo. Então no caso, na área clínica. Vamos devagar assim. Então quer dizer que no caso vamos dar exemplo, a criança, que muitas das vezes desde pequena ela tem uma dificuldade de fala, é isso? Que usa o fono? Bom, se eu observar na minha avaliação que o meu aluno, a criança, que a gente chama ele também de aprendiz, ele tem alguma deficiência na fala, eu vou, dentro da minha avaliação, encaminhá-lo para o profissional, que é o fonoaudiólogo. E do mesmo jeito com a psicologia, com a neuro, conforme for a necessidade do meu aluno, o encaminhamento dele vai se dar dentro das necessidades dele. Então, a gente atua como uma área multidisciplinar. Aqui na nossa cidade existem várias clínicas multidisciplinares que fazem esse atendimento especial. Com esse nome, essa especialidade, né, que são 2, 3 especialidades numa só, não é isso? Sim, como é que fala? Na neuropsicopedagogia, ela na realidade é um pedagogo ou um especialista na área da educação, que especializou na neurociências e também numa área da psicologia cognitiva, que é a área do entendimento da interpretação de texto, de comportamento. Decorar as coisas com mais facilidade, né? De repente nomes, né? Por exemplo, eu já estou na área já faz um tempão, mas eu tenho umas dificuldades com alguns nomes. Se eu não estiver olhando, observando, às vezes eu concentro no assunto que a gente está falando, mas às vezes eu esqueço da questão nomes. Isso é o quê? Tem que ter exercício para isso? Bom, a gente tem que estimular. Fazer um estímulo. Aí, no caso, são técnicas para o estímulo do cérebro. Igual, por exemplo, tem gente que... Para memória, né? Para memória. Tem gente que está acompanhando a gente aí, está assistindo aí, mas assim, deve ter passado por alguma situação, ou tem crianças da escola, né? Que... antes da gente entrar aqui, nós estávamos até falando sobre isso, né? Nós citamos até o Siqueira Júnior. Ele já usa como brincadeira, né? Que ele ficou mais de 7 anos numa série só. E aí o colégio teve... não sei se foi exatamente isso que o colégio fez, deu diploma para ele, que eu acho que ele, para concluir, ele fala sobre isso, né? Mas o que acontece? Tem algumas pessoas que estão acompanhando que, por exemplo, pode ser que elas estejam com dificuldade. Mas, antes da senhora responder, já chegou aqui o acarajé. Como é que chama? Até hoje eu não consegui ainda... Vou botar aqui o Ítalo. É o acarajé.
Ah, rapaz, olha aí. Muito lindo. É. Isso aqui no programa passado eu dei uma errada total. Agora eu vou ver se eu não erro, não. Hoje eu vou ver se eu falo certinho, né? Acarajé do Ponte do Acarajé. Tá aparecendo. Tá ali, ó, tá bonito. Deixa eu botar mais lindo. pra cá aqui. E tá cheirando muito, viu? Tá cheirando? Grande abraço, pessoal do Ponto do Acarajé. Daqui a pouquinho o Ítalo vai colocar ali no monitor, ali na telinha, o endereço direitinho. Só me avisa aí, viu, Ítalo, para mim dar um alô pro pessoal do Ponto do Acarajé, que fica lá na cidade de Jardim. Né? Tem muita gente que gosta, né? E eu pensava que isso aqui era paraense. Lá não é, é baiano. Mas acho que eu tenho uns parentes também da Bahia, de Minas, né? Meu pai era mineiro, minha mãe é capixaba. E eu já nasci em Brasília. E a turma toda já nasceu no norte. E aí eu dei uma vacilada, porque ele até pediu desculpa o pessoal do Ponte do Acarajé, né? Que é pessoal genuinamente baiano. Um grande abraço para vocês aí. E tá aqui, ó. Daqui a pouquinho o Ítalo vai botar ali o telefone e endereço pro pessoal. Mas vamos voltar aqui, que eu tinha feito a pergunta para professora, né? Especialista, Edilene Dias, né? Sobre a questão de que, por exemplo, tem pessoas que têm, os filhos, pode ser que esteja acompanhando a gente, tem filhos, que tem uma certa dificuldade de decorar, mas tem hoje isso aqui que eles decoram com um pouquinho mais de facilidade. É o que? Exercício, que eles ficam mais tempo? Como é que é? Aí cada aluno, cada aprendente, a avaliação ela é individual. Então, assim, cada um... individual, isso. Sim. Então, cada processo, ele é individual. O que eu vou fazer como especialista é estar avaliando a família, juntamente com esse aprendiz, e vou estar usando métodos em conformidade ao caso que eu vou observar de hipótese, porque eu posso levantar hipótese. Quem pode confirmar alguma coisa é um especialista em neurologia ou em psicologia, certo, que vai confirmar algum laudo conclusivo. Mas eu, como neuropsicopedagoga, eu posso estar levantando hipótese de uma avaliação que eu irei fazer com esta criança ou essa pessoa, em qual, conforme o que eu ver na avaliação, é o que eu vou indicar o método a ser usado. Então, geralmente são 4 a 5 sessões que a gente faz com a família, e na primeira delas é uma avaliação de estudo do caso, estudo da família, né, do caso social, individual da pessoa. E assim eu vou aplicando vários testes e provas e observâncias, estudo com eles e concluir. Então, cada um deles é um caso diferente do outro, porque, de repente, eu posso ter 2 alunos numa sala que também tiveram dificuldade com linguagem, mas eu não posso aplicar a mesma avaliação para eles, porque cada um é um indivíduo diferente. Então, de repente, alguém está aprendendo vendo, outro está aprendendo ouvindo. E eu tenho que respeitar a limitação do meu aluno e saber como eu devo entrar com o estímulo para a memória, se é na memória, se é algum trauma que essa pessoa teve, para trabalhar justamente. Que chama bloqueio, né? Bloqueios. E aí, em alguns casos, eu tenho que encaminhar para o especialista, ou um psiquiatra, um psicólogo. Por isso que é uma equipe multidisciplinar, porque eu faço o levantamento de hipótese, avaliação e encaminho para os profissionais da área. A professora me falou que tem 5 anos já atuando nessa área, né? Sim. O que foi que levou a professora a atuar direcionado nessa área? Foi as demandas que foram aparecendo? Olha, a senhora viu lá uma dificuldade de dizer, esse ali é o caminho e tal? Como é que foi? Em todas as escolas que eu atuei, sempre houve demanda. E o que a gente vê é que ainda as escolas estão se adaptando. Por quê? Porque existe aí uma exigência na lei, na LDB, existe uma exigência também na inclusão, da questão da inclusão, e de trabalhar o diferencial. E nós precisamos estar preparados para este momento. E o que nós vemos diante da nossa infraestrutura e também do nosso pessoal é que precisa, sim, de preparo, precisa de estudo, precisa, sim, de pesquisa e precisa também de todos envolvidos na causa. Então, existe a demanda. E eu atuei como gestora em uma escola municipal, não era aqui, era em outro município, em que a necessidade era muito grande.
E isso fez eu sentir vontade de aprofundar mais, de ajudar mais na área especial, de alunos com necessidades especiais. Então, isso fez com que eu buscasse estratégias, caminhos possíveis para que o meu aluno aprendesse. Então, mesmo sendo uma gestora, mas eu sou uma pessoa diretamente também responsável pelo processo de aprendizagem do meu aluno. E dos meus professores também, porque a maioria deles se sente inseguros até no processo. Porque alguns que são licenciados, mesmo tendo na grade curricular deles um treinamento, um estudo, mas eles se sentem inseguros, a maioria deles, de estar trabalhando de maneira diferenciada com um aluno que não aprende no mesmo ritmo que a turma. Então, o que acontece aí? Eu preciso, como gestora, ter um olhar para esse aluno e um olhar também na minha infraestrutura, no espaço em que eu estou oferecendo para a minha demanda. E como neuropsicopedagoga, eu preciso me aprofundar nas pesquisas para ajudar esse aluno a achar caminhos possíveis para que ele venha aprender. Porque todos nós podemos aprender. Tipo assim, por que eu fiz a pergunta para a professora? Porque, na realidade, o que eu tinha entendido até então, que era uma ciência que se trabalhava vendo e identificando as situações em crianças. Mas não é só isso. Os professores em si... Também. Há uma necessidade de que eles... Sim, uma necessidade muito grande. Inclusive, quando nós estamos trabalhando com coordenação ou com gestão, a gente sente a insegurança dos nossos professores. E uma boa parte ainda não tem ainda um certo apoio e alguns se sentem inseguros até de atuar de maneira mais profunda na questão das dificuldades na aprendizagem. Às vezes é uma sala lotada, ou às vezes é a falta de tempo, de ter uma formação continuada. Então, são N fatores que eu não posso dizer quais são exatamente, porque cada escola vive a sua realidade. Mas aqui e em outros municípios a gente vê, de maneira geral, que os gestores são desbravadores. Muitos buscam fazer essa adaptação, trazer o psicopedagogo para a escola e também ter essa atenção do neuro, de estar encaminhando. Mas ainda há muito que se desbravar, muito o que fazer. Até porque, no caso, a senhora atua aqui já há 5 anos, aqui mora há 14. Sim. Mas nessa especialidade tem 5 anos. Sim, sim. Quando a senhora se formou nessa especialidade, já tinha outras pessoas, a senhora chegou a enxergar ou a senhora foi a... Já existiam outros, inclusive tem pessoas assim que a gente admira muito dentro da área, né? Porque trabalha com amor, com dedicação, com preocupação com o ser humano. Se for só tipo assim, a liberdade financeira, que a gente chamar dessa forma, é difícil. Tem que amar a profissão, senão ela não desenvolve. É muito importante assim haver, porque nós também, neuropsicopedagogos, nós também somos profissionais para dar formações aos docentes. Nosso preparo também da nossa especialidade é para dar formação aos nossos docentes dentro dessa área cognitiva. A necessidade em si, como aqui em Paraupebas tem bastante, não se falando do município, né, da educação municipal, mas a particular citada, ela também é muito forte aqui em Paraupebas, né? E com certeza, né, especialistas iguais a senhora, a necessidade é imensa, tanto faz a pública, né, ou a particular, ela tem que ter o ensino, né? Ele é um ensino assim, com bastante cuidados, né? E direcionado ao aluno para que ele aprenda mesmo. Então tem que ter especialista igual a senhora. Hoje, uma pergunta, hoje dentro das escolas, né, que são consideradas particulares, hoje elas têm preocupado muito com pessoas da especialidade da senhora? Bom, como eu disse a princípio, é um grande desafio para todos eles, tanto na questão física como na questão de pessoal e de treinamento. É um desafio muito grande, mas todos estão em processo, uns já iniciaram, outros estão pelo meio, tem muita gente que já está bem avançado também, mas tem gente que está começando e é um desafio,
Mas quando todos se propõem a fazer, as coisas acontecem. Por quê? Porque o neuropsicopedagogo, ele vem a abrir caminhos para esse diálogo. Porque, na realidade, essa profissão, ela vem propor diálogos entre as duas áreas, porque o nosso aprendiz, o nosso aluno, ele não pode ser visto só de maneira clínica. Ele tem que ser visto também de maneira institucional, como ser humano, como indivíduo. Com certeza, né? No mundo que nós vivemos hoje, a tecnologia avança de maneira avassaladora. E o que nós temos que aprender com isso? Nós temos que aprender a ter aquisição de conhecimentos, de informações que venha nos promover como indivíduo, realizados, tanto na família como no meio em que nós vivemos. E cada escola hoje já procura encaminhar. Ele identifica alguma situação na sala de aula através da professora, através do coordenador pedagógico, identificando, aí conversa com a família, com os pais, e depois de um diálogo com a família, com os pais, é encaminhado ao profissional para uma avaliação psicopedagógica ou neuro, ou dentro da escola, a maioria das vezes é fora, nas clínicas multidisciplinar, é onde tem um atendimento específico. Para alguns casos, assim, de maneira mais específica. A maioria deles já são também feito um atendimento individualizado na própria escola. Porque eu também tenho acompanhado algumas escolas particulares aqui em Parauapebas, que o trabalho é maravilhoso. Inclusive, nós temos uma escola que também de um porte maior, que não é aqui dentro, mas no núcleo, que a gente tem visto assim, um desempenho tremendo, de bom em relação à preocupação de unir a neuroeducação com a pedagogia. E trazer o foco que é a aprendizagem. Porque tudo isso que nós estamos conversando hoje aqui é sobre a aprendizagem. É sobre os benefícios das neurociências para a educação. Ter o aliado nosso às ciências. Porque as ciências antes eram estudadas isoladamente. A clínica era estudada isoladamente. E a pedagogia, cada um no seu cantinho. Mas se o indivíduo é um só, e o estudo é sobre ele, então a gente precisa unir as ciências e dialogar caminhos possíveis para chegar numa aprendizagem desse meu aluno, que muitas vezes aprende de maneira diferenciada. Bom, a senhora, com certeza, nesse trabalho que a senhora tem feito, encontrou pessoas que se chamam cabeça dura. Já ouviu essa frase, cabeça dura? Mas daqui a pouquinho você vai responder, porque eu vou aqui... inclusive, eu acho que tem alguém assistindo a gente, tem a cabeça dura aí, não tem cabeça dura? Bom, quem está aqui com a gente, queremos mandar um abraço para o Marquinhos, que está acompanhando a gente lá em Tailândia. Marquinhos é meu irmão caçula, nasceu no Jacundá. Ele não gosta muito que fala, não. Ele nasceu no Jacundá. E tem mais o pessoal que está assistindo a gente, um grande abraço para vocês. Olha, aqui é o seguinte, o Ponte do Acarajé que trouxe para a gente aqui, essa belíssima... Aqui no desenho de uma barca, né? Aqui é o pessoal da Bahia com um desenho de uma barca aqui do Nordeste, aqui do Norte, onde várias regiões de barca. O ponto é point ou é ponto? Point. Tá aqui, point, olha. O Ponte do Acarajé fica localizado na rua N7, né? Rua N7, quadra 211, lote 34, na cidade de Jardim, viu, pessoal? Fica localizado ali na rua N7, quadra 211, lote 34, Cidade Jardim. O telefone de lá é o área 94, né? Que é a nossa área 94. O 9, aí 8816, é isso? 2866. Você vai digitar o 9, aí depois digita 8816 2866. 8816-2866 é o telefone do Ponte do Acarajé. Um grande abraço pessoal aí do Ponte do Acarajé. Daqui a pouquinho, eu e a professora Ediene Dias, e o Ítalo e a... Como é que é seu nome? Aline, rapaz. Aline está comendo até um biscoito. Daqui a pouco nós vamos deliciar aqui a barca do Acarajé que chegou aqui pra gente aqui. Tá bom? Bom, eu queria aproveitar também, mandar um alô. Pode mandar, pode. Para minha diretora,
para Adriana. Diretora Adriana. A diretora Adriana, do Colégio Trenzinho do ABC, ali na Avenida, ali na Nova Carajás. Nova Carajás. Um grande abraço, né? Hoje ela me liberou para poder estar por aqui, né? Um grande abraço, professora. E também para minha coordenadora pedagógica, Sângela Almeida. Sângela Almeida. Também é uma neuropsicopedagoga. Nós trabalhamos juntas em 2 escolas. Certo. E também para a Escola Imperador, que também é o pessoal da Escola Imperador, pedagógico, de lá um grande abraço a todos vocês. Pessoal que está acompanhando aí, muito obrigado pela companhia. Bom, a gente, antes de comentar aqui do Ponto do Acarajé aqui, a gente falou sobre cabeça dura, né? Isso aí, já ouviu muitas, não, esse menino não aprende, ele é muito cabeça dura, fulano não aprende, tem a cabeça dura, né? Já houve casos de a própria escola diz, não, isso não tem como, vamos botar para a 3ª série, não é cabeça dura e tal. Nesse tempo aí, da senhora ser professora, ou já está atuando nessa área, porque a senhora explicou muito bem há pouco, que identifica e depois indica para o especialista da área, né? Sim. Mas quando não tinha isso aí, como é que fazia antes? Bom, antes era realmente o professor que tinha que resolver na sala, juntamente com a gestão, né? Com a direção, com a secretaria. E hoje a gente já tem essa abertura, né? Mas o que nós sabemos... Mas antes era um pouquinho mais difícil. Era mais difícil. Existia, sim, essa questão de a gente também buscar, mas era mais escasso, mais difícil, não tinha tanto acesso como hoje nós temos, como hoje está voltado. Era mais inteligente. Numa classe você encontrava 1, 2 no máximo, que ficava para trás. Porque os cabeça dura eram os que não conseguiam. Por exemplo, o boletim, né? Boletim bom de um aluno, considerado dentro da média, ele é de que varia em quê? Tipo de 1 a 10, ele varia de 6, 7? 7. 7, é o da média, o 7. E o que está fora da média é 4, 5. E aqueles que só conseguem 3, 4, né? Porque eu não sei como é que funciona. Eu fico pensando, né? Como é que trabalha-se a cabeça, porque é observado também em cima disso aí, quando está estudando, né, professora? Sim, sim. O que nós precisamos saber, de modo geral, é que o nosso aprendente, ele é capaz de aprender. Todos nós somos capazes de aprender. Nós temos um cérebro magnífico, e principalmente quando é criança, mas em qualquer faixa etária, nós somos capazes de aprender. Então, ninguém pode afirmar que o meu aluno não aprende. O que acontece é que precisa de técnica, precisa conhecer esse aluno, precisa estimular esse aluno, ele ter um ambiente em que ele sinta prazer de ter aquisição do conhecimento. E muitas vezes você precisa avaliar esse aluno, saber o que ele está trazendo de casa, o que ele vive, qual a realidade que ele vive, o que existe dele no intelecto dele, para que ele não esteja alcançando o estudo. Então, existe uma avaliação em torno desse aluno, uma observância em torno do meu aluno. Então, jamais eu posso dizer que o meu aluno não é capaz de aprender. Todos são capazes de aprender. O nosso cérebro, ele é complexo, mas ele é maravilhoso. A nossa memória, nossas habilidades e a nossa aquisição existe e precisa ser estimulada para que a gente possa ter esse conhecimento. Então, jamais eu posso ser um profissional da área da educação e dizer que o meu aluno não é capaz de aprender. Se eu falar isso, eu estou assinando uma carta de ser incapaz de atuar como profissional. Então, o que eu aconselho aos meus colegas que está tendo alguma dificuldade de ensinar esse aluno é buscar ajuda com seu coordenador pedagógico, com a sua gestão, com a sua direção, ou mesmo buscar ajuda profissional, para que ele venha achar estímulo e descobrir a fonte onde eu posso ajudar o meu aluno. Porque eu sozinha não posso também estimular. Eu preciso de uma equipe. Se eu sei onde é o meu limite. Sim, a questão dos limites, né? Sim. Que a pessoa tem. Então, eu sei onde é o meu limite. Se eu ver, olha, se eu sou uma professora e estou na sala de aula, então sei minha limitação. Se até onde eu fui eu não consegui com o meu aluno, eu preciso de uma orientação da minha coordenadora pedagógica.
e, através dela, os caminhos a seguir. Ou encaminhar para um neuropsicopedagogo ou para uma psicopedagoga da escola, ou clínica. E aí, quem vai direcionar já são gestores para que essa criança atinja a maturidade que ela precisa, o nível de aprendizagem que ela precisa. A senhora falando sobre a questão de, muitas das vezes, a criança vai para a escola, ela tem que ter um ambiente ali que desperte uma curiosidade, ou um aprendizado dela, ou tira o bloqueio, né, da questão dela. Eu citar aqui um caso de uma cidade do interior, do Maranhão, trabalhava com... talvez a senhora também já até passou por isso também, né, nos trabalhos da senhora. E esse colega meu, ele nasceu na cidade, né? Não na cidade, nasceu em uma cidade próxima, mas foi criado lá na cidadezinha do interior, e ele veio ser político da cidade. E vereador. Ele era um vereador que ele ajudava na Secretaria de Educação, mas ele ajudava, sabe o que ele fazia? Ele pegava todo o salário dele, que ele era empresário já na época, ele tinha uma empresa que faturava muito bem, e ele pegava o salário dele todo, ia na escola que ele estudava e comprava de tipo arroz e feijão e tal, e levava. Por quê? Quando ele ia para a escola, quando ele era mais pequeno, ele ia só pelo almoço. Só pelo almoço. E não tinha. Às vezes não tinha. Chegava na escola e hoje não tem comida, hoje faltou comida aqui na escola. E logo depois ele veio prefeito. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com ele. E um dia mesmo ele falou para mim, disse, John, bora ele na escola, fulano tal, que eu fiquei sabendo de uma situação lá. Quando chegamos lá, aí ele ficou meio aborrecido, porque a moça disse que só tinha arroz, feijão e ovo frito. Ela disse que aquilo ali não servia para dar para aluno. Aí ele ficou pensando, ele disse, então bora providenciar. O que a senhora sugeria que a gente colocasse aqui? Porque o que a senhora disser, eu vou fazer. De repente eu deixo até de fazer uma obra aí, ou fazer raspar uma estrada, meter um maquinário numa estrada aí, deixa mais para frente, mas a gente vai fazer aqui. E aí eu não sabia da parte dele, que quando ele estudava, chegava lá, não tinha alimentação, né? Então aí ele falando para mim, eu perguntei assim, gente, moço, ô prefeito, por que essa direcionação assim, tudo aqui? Porque o senhor é o prefeito do município. Então não só, né, atuando nessa área aqui, mas, tipo assim, a educação e a saúde, ela é uma das prioridades do gestor, a educação, saúde, obras, saneamento, por aí vai. Mas a educação e saúde é um que o pessoal questiona mais, né? E ele falou para mim, ele disse, não, moça, quando eu era pequeno, eu voltei para casa, às vezes, com fome, porque não tinha lá em casa e também não tinha na escola. Então, hoje eu faço questão que a escola tenha e que nenhum volte, né? Inclusive, tinha deles que tem um intermediário, né? Aí tinha deles que saíam 11 horas, eles ficavam dentro do colégio esperando sair o almoço para eles ir embora. Aí, que acontecia? A professora, a diretora, ou coordenadora, na casa diretora, chegava para eles, não, vocês estão liberados para ir embora. Aí eles ficavam por ali, sem dizer, não, diretor, a gente só vai porque a gente não... depois de comer. E aí ele foi e falou, gente, o que quiser ficar aqui na escola, vocês não botem para fora antes de se alimentar. Então, assim, a senhora falando de que a escola tem que ter algo, né, que desperte, estimule. Aí eu ficava pensando, de barriga vazia, o camarada vai aprender o quê, gente? A realidade social. Vai aprender o quê? Porque ele vai ficar pensando só na comida. A professora está falando lá na frente, está falando até algo importante, né, que todo o assunto é importante, tudo que se fala é o aprendizado, porque tudo começa na sala de aula. O professor começa todo mundo. Sim, todo mundo. Mais. Todos os presidentes, né? Todos os importantes, as pessoas mais renomadas hoje, ele teve num banquinho lá aprendendo o beabá e o que tem que ser um cidadão na vida. Então, com isso eu fiquei pensando, aí a senhora com certeza já deve ter, ou não passou nenhuma vez por uma situação semelhante? Sim, nós já passamos, já trabalhei em escolas públicas, que a realidade era assim, dessa maneira, e que algumas vezes a gente fazia até mutirão de doação de leite e de pão, depois que terminava a aula, para a comunidade,
Porque a gente fazia ali uma ação social, porque a gente sabia que o rendimento era maior muito, não tem nem quando comparação. havia esse acompanhamento social. Sim, quando a pessoa está alimentada. Eu trabalhava, eu era pequeno, eu tinha 14 anos, desculpa aí, interromper a senhora aí, mas me lembrei agora de uma situação que eu não entendia naquela época. Eu era pequeno e a gente vendia pão. Aí eu e meu pai. Aí eu pegava, botava numa bicicletinha e ia sair vendendo. Depois eu falei com meu pai que eu encontrei uns pontos para a gente colocar lá. Aí era consignado, eu não entendi, era tipo assim, eles recebiam de volta aqueles que não vendia. E ele acertava. E o dono da padaria, eu lembro até hoje, o seu Mineiro, que era um mineiro e um goiano, o seu Mineiro, pegava uma caminhonetinha que ele tinha, botava um monte de caixa e levava para a escola. Aí eu ficava pensando, seu Mineiro acho que não está batendo bem não, levar esses pão para a escola, por quê? Porque era aproveitado. Eram os pães novos, não era pão velho. Sim. Porque naquela época não é igual hoje, o fermento hoje o pão de manhã de tarde não presta, mas aqueles tempos... Então, depois eu fui entender isso, que o pouco que ele fazia ajudava o aluno, né, a receber melhor. Sim, porque é uma realidade social, por isso que eu volto a dizer social. Que a neuropsicopedagogia, ela estuda o aluno num todo. Então, é um estudo minucioso, né, e também uma avaliação, um levantamento, um estímulo desse aluno, porque o que está refletindo na aprendizagem dele é algo que está deficiente nele, em alguma área da vida dele, ou psicológica, ou social. Às vezes não é nem alimentação, já é uma outra situação, né? Às vezes então, ele está bem reflete alimentado, lá na sala de aula, lá no desempenho dele. Um aluno ia tão bem na aula e nos anos que ele estava estudando. De repente, ele teve uma defasagem. O que aconteceu com esse meu aluno? Alguma coisa aconteceu. Ele passou por alguma perca, ou os pais estão passando por algum problema financeiro. Algo aconteceu com esse aluno que precisa ser investigado para que eu possa ajudar esse aluno a suprir, a saber gerenciar essa situação. Para que venha a não trazer causas, danos para a aprendizagem dele. Então, o nosso trabalho é minucioso nesse sentido. Nesse sentido aí. De qualidade, de aprendizagem, de unir as ciências em favor da aprendizagem. Então, o nosso foco, o foco da neurociência, da neuropsicopedagogia é a aprendizagem. Mas para que essa profissão? Essa profissão é justamente para ajudar na investigação da aprendizagem do meu aluno, aprendizagem significativa. Então, estimular, investigar, estudar o foco desse meu aluno para ele aprender. Ele aprender de maneira significativa. Maneira significativa é que venha trazer promoção para ele como indivíduo. Muito bom. Olha, nós temos as pessoas que estão participando aqui com a gente, né? Até mandar um alô, um abraço para o William. William Madeira, que está nos assistindo. Boa noite, William, tudo bem com você? Ele mandou uma pergunta aqui para a senhora. Ó. Ele pergunta o seguinte, são as diferenças no desenvolvimento cerebral da criança com diferentes transtornos como TDAH? Sim, pode... A senhora entendeu como é a pergunta? Vamos lá de novo. São as diferenças no desenvolvimento cerebral da criança com diferentes transtornos como TDAH? Isso tem alguma coisa a ver? Bom, cada criança, o TDAH também é um transtorno, né? E ele está perguntando deficiência se tem diferença de desenvolvimento cerebral ou criança com transtorno TDAH? Sim, aí é o déficit que ele tem de atenção. E é um aluno que tem uma dificuldade na aprendizagem. Obrigado, viu, William? Obrigado pela pergunta. Então, ele tem uma dificuldade, um déficit na atenção. É um aluno que é diferente dos demais. Precisa de uma atenção mais próxima dele, mais especializada, que venha lidar com as dificuldades dele. Mas ele também é capaz de aprender. Inclusive, ele é muito rápido, ele tem uma característica própria dele, ele é muito rápido de aprender, então ele fica frustrado muito rápido, porque tudo na mente dele é muito rápido o que acontece. Então, ele é muito agitado, tudo dele acontece em questão de segundos, então é um aluno, sim, diferente.
Dina Fonseca Fernandes. Alô, Dina, obrigado pela companhia. Ela pergunta para a professora aqui, ela pergunta o seguinte: a imperatividade também afeta, e qual é a correção? Né? Ela pergunta: a imperatividade também afeta e qual é a correção? A imperatividade é uma das características do TDAH. A do TDAH que a gente citou aqui, né? Então, e muitas vezes ela não é própria de um aluno com TDAH, com transtorno déficit de atenção, né? Mas também ele pode ter, e aí a gente tem que ver o nível desse aluno. Se for uma impulsividade ou imperatividade? Imperatividade. Imperatividade. Então, na imperatividade, precisa trabalhar a questão de ordem, a questão de comandos, a questão de rotina, precisa toda uma orientação e acompanhamento dessa criança. Como é que é a pergunta dela? Ela pergunta o seguinte: a imperatividade também afeta o TDAH, e qual é a correção? Afeta. Na realidade, o TDAH, uma das suas características é a imperatividade. Ela inverteu. Aí, no caso, a imperatividade, ela é uma dos componentes que o TDAH tem. Certo. E aí, quem vai poder dizer como orientar, a gente vê em casos individuais, é o especialista. Muitas vezes esse tratamento pode ser medicamentoso, ou só comportamental, só de orientação, só de disciplina. Né? Então, cada caso é avaliado e visto o nível que está essa imperatividade. Mas o que a gente orienta é ter rotina, ter acompanhamento, atenção, com todos os casos de imperatividade. Tudo bem, temos mais algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai fazer. Só vou lembrar que o pessoal que está acompanhando a gente aqui, do Ponte do Acarajé, que fica na rua N7, quadra 200, lote 34, Cidade Jardim, com o telefone do 949-8816-2866. Né? Só repetindo, né? 949-8816-2866 é o Ponte do Acarajé, que está aqui, esse acarajé bonito aqui, bem feitinho, com certeza deve estar muito delicioso, né? Eu gostaria antes do encerramento, que está muito boa aqui a conversa, que já passou rápido aqui, né? Como passa muito rápido. Tipo assim, por exemplo, tem a criança, né? Que ela pega muito rápido as coisas, ela consegue tudo rápido. Ela tem uma inteligência assim que muitas das vezes o pai ou a mãe pode até dizer assim: mas que esse menino é inteligente demais. Aí chega um certo tempo e aquela inteligência não consegue mais fluir como era antes. Né? O que acontece? É uma parada no cérebro ou houve alguma coisa que desinteressou a criança? Quando ele chega... Cada caso desse, John, é um caso individual. Às vezes, se eu falar algo agora, eu posso estar precipitando, Sim. porque eu tenho que saber todo o histórico familiar, o histórico individual de cada aluno. É como um histórico clínico e também um histórico dele, de família, social, para que eu possa dar um pré-diagnóstico dele. E então, assim, o que eu posso dizer é que, em relação a esses detalhes que você descreveu para mim, geralmente são alunos que têm característica de superdosão, de TDAH, que é os transtornos, né? E precisam de uma atenção diferenciada, e todos eles são capazes de aprender, mas precisam ser estimulados, precisam ser acompanhados com uma equipe e com a família. E o importante de tudo, a maioria das vezes em que nós estamos em atendimento, quem precisa também de um acompanhamento é a família, porque muitas vezes quem está acompanhando é um aprendiz que está passando por alguma dificuldade, a família, os pais, ou quem está cuidando dessa criança, também está tão cansado e tão frustrado, e muitas vezes está também, assim, pesado, sem saber o que fazer, e isso entristece, deprime. E então, por isso que é um atendimento familiar, porque, às vezes, a situação está entre eles.
e precisa ser analisado, precisa ser dialogado, precisa ver aonde está acontecendo para que possa ser sanado. Para que, se for uma questão de um trauma ou algo que às vezes está lá dentro da família e precisa ser dialogado, isso só pode acontecer de maneira assim fechada, com o profissional e a família. E a gente só pode avaliar quando a gente traz essa família para essa avaliação. E às vezes a coisa está tão grande, tão forte, que às vezes, de acordo, você começou a conversar com a família, você já detecta. Já, sim. Inclusive, nas primeiras atendimentos, que são 5 sessões, no primeiro e no segundo, a maioria das vezes, a família ela se emociona, porque é um resgate da história familiar dessa criança. E quando a gente começa a fazer um resgate sobre gestação, nascimento e todo o desempenho da criança, é como se o pai e a mãe voltassem no passado e começasse a se autoavaliar, entendeu? Porque é isso que acontece. O pai ou a mãe ou o responsável começa a pensar como foi a participação dele na vida, no desempenho do seu filho. E isso faz ele fazer uma autoanálise. Quando ele termina essa autoanálise, não precisa o profissional nem dizer que a maioria das vezes ele mesmo já detectou se houve ou não alguma omissão da parte dele ou a falta mesmo até mesmo de conhecimento ou de amadurecimento para poder lidar com alguma coisa que o seu filho estava passando. E ali ele já abriu uma porta para que o profissional consegue chegar até ele e aconselhar ele, orientar. E a maioria das vezes, na segunda sessão, a maioria das vezes esse pai, essa mãe chora, se emociona e acaba falando para nós: poxa, eu poderia estar mais presente, poxa, eu poderia ter feito assim, não poderia, mas não está tarde, ainda estamos a tempo de a gente buscar caminhos. É o que eu falo sempre, desde que eu cheguei, buscar caminhos para que ele se promova, para que essa criança se promova, para que ela venha adquirir conhecimento. Então, não está tarde. O primeiro caminho é o reconhecer. Então, se o pai e a mãe já fez uma análise diante de toda aquela primeira sessão e a segunda, que alguma coisa ela poderia contribuir mais, então já estamos ganhando, já estamos tendo uma abertura de conhecimentos. Aí depois eu começo a avaliar o que é a estrutura escolar, institucional. E o meu bate-papo com a gestão e com o professor dessa turma, eu também começo a abrir caminhos de diálogos. Então, a professora começou assim, a coordenadora orientou assim, a diretora viu isso e tentou resolver. Então, a gente começou a abrir caminhos para um diálogo em que o centro é a criança. É essa criança aprender. Então, é muito importante essa parceria dos profissionais e dessas ciências. Por isso que hoje, assim, é inovador, chamar neuropsicopedagogo, é inovador. Mas ela também está trazendo muitos frutos dentro da escola e dentro das clínicas multidisciplinares. Sim. Porque nós estamos podendo ver o nosso aluno de maneira mais clara, mais aberta, e podendo também ter assim, uma participação mais atuante, até das equipes assim, entender, olha, aqui nós precisamos de uma visão de um profissional X, de um psicólogo, um psiquiatra, e a gente poder passar um relatório, uma intervenção para a escola, ou mesmo para uma clínica, e lá ser encaminhado da maneira adequada como deve ser avaliada aquela criança, e ela e essa família se achar nesse processo, o caminho para que essa criança venha a superar a dificuldade que ela está passando. De certa forma, é uma reeducação também para a família, não deixa de ser ali uma reeducação para ela, orientação, ou uma educação em si, que de repente ela não pegou isso antes, até pelo fato de ter errado, né? Digamos assim, vamos dizer que houve aí uma falta de conhecimento para conduzir a criança na questão da educação e do acompanhamento. Mas, assim, nós estamos aqui já chegando ao final do nosso programa, né? Queremos agradecer a especialista Edilene Dias, neuropsicopedagoga. Neuropsicopedagoga, pois acho que vamos ter que fazer uma para me decorar esse nome. Acho que se eu fosse profissional dessa área aí, eu ia andar com o pessoal lendo. Leia aqui, que eu sou isso aqui. Não, aos poucos a gente vai se habituando. Eu também no início tive dificuldade. Eu também sou psicopedagoga. Comecei, a maioria de nós começamos assim, com interesse em querer ajudar o nosso aluno.
a superar a dificuldade que ele está enfrentando. Então, eu fui em busca da psicopedagogia. Aí, na psicopedagogia, é uma linha da psicologia em que a gente busca conhecer melhor o nosso aluno dentro dos métodos pedagógicos, que está ligado à educação, as duas. Então, a partir daí eu comecei a querer mais. Então, a neuro, porque a neurociências, conhecer melhor o nosso cérebro, como ele funciona, os lapsos de esquecimento, como eu posso treinar a minha memória para não ter os lapsos de esquecimento, como eu posso treinar o meu cérebro para que eu não caia também nessa de, eu sou tão nova e já ando esquecendo de tudo. Tem que tomar um remédio para a memória. Então, a gente sabe que existe toda uma técnica, desde caça-palavras, de treinar, de escrever, até também de ter uma vida saudável, alimentação saudável. Tudo na nossa vida é um exercício. Sim. É exercício. Então, é o exercício. Então, tudo isso faz com que a gente queira... E depois, quando a gente termina uma neuropsicopedagogia e passa por um estágio, aí você começa a se avaliar como profissional. A maioria dos meus colegas, inclusive eu quero até mandar um abraço também para o Frank. Frank, o nome dele também. Você que era o Frank James, que já estava... Né, da escola Tapajós. Né? Ele é um grande amigo também dentro dessa área. A gente, de vez em quando, troca ideias. Muito e ele é uma pessoa também... Ele é um colega também da área, muito também desbravador. E, de vez em quando, a gente troca essa ideia assim... Poxa, depois eu, como neuropsicopedagogo, hoje eu olho diferente a sala de aula, a escola, o processo de ensino-aprendizagem, porque eu olho hoje com mais responsabilidade do que antes. Antes, quando a gente começa muito assim, saiu da faculdade, está ali cheio de gás, e às vezes você faz ideias, ali, a teoria não condiz com a prática. Então, ali existe todo realmente um processo. E hoje a gente se vê assim, quando termina uma neuropsicopedagogia, você termina olhando assim, poxa, eu posso dar mais para os meus alunos. Sem dúvida. Eu posso melhorar a minha forma de ensinar os meus alunos. Eu posso contribuir mais com essa mãe, que esse aluno está chegando aqui assim, porque algo está acontecendo com ele e eu preciso ajudá-lo a se encontrar. Então, eu começo a me avaliar também a minha atuação, como está sendo com a escola, o meu comprometimento com a escola e com a sociedade. E a gente acaba querendo mais. Por quê? Porque a maioria deles entram nessa área porque tem paixão pelo que faz. Mas é isso mesmo. Já passamos aqui do nosso horário. Queremos agradecer mais uma vez, agradecer cada um de vocês que está acompanhando a gente aí até agora, ficou aqui, né? O T-News vai ao ar todas as terças e as quintas. Hoje nós estamos com a especialista Edilene Dias, na área da saúde, da saúde já, da educação, né? Falamos só da educação, viu, gente? Muito obrigado pela companhia. Na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, vamos estar com outros convidados aqui. Provavelmente vamos ter uma surpresa para vocês, mas vamos falar isso aqui só na quarta-feira. Quarta-feira vamos divulgar para vocês aqui. Na quinta-feira vamos ter convidados novos aqui, né? E vamos ter uma surpresa para vocês. E agora, né, nós vamos convidar aqui a nossa especialista, a professora Edilene Dias. A senhora gostaria de agradecer, mandar um alô para alguém? Eu queria, nesse momento, também mandar um abraço para o meu filho, que ele cresceu na área da educação desde pequeno. Em Orilândia, eu cheguei a morar dentro de uma escola. Orilândia do Norte, que é então, no sul do Pará. É um centro universitário que foi construído lá. E ele cresceu nesse processo. Então, ele hoje é um grande motivador meu, idealizador. É o meu filho, né? O Williams Júnior. Que me trouxe aqui também, uma pessoa que eu amo muito, né? Sempre tudo é por ele. E quero também poder dizer a todos que eu estou com o meu espaço, que eu agora inaugurei, ali no bairro Bela Vista. Bairro Bela Vista. Na Avenida Bom Jardim, esquina com a Leandro Pinheiro, no número 615. E, como é que é o nome da rua? Avenida Bom Jardim, esquina com a Leandro Pinheiro. Leandro Pinheiro? Isso. Ah, tá. E ali nós concluímos de montar o espaço, onde nós estamos também com uma equipe fazendo atendimento. Então, pessoal, se vocês querem mais informações,
na Avenida Bom Jardim, esquina com a Leandro Pinheiro, número 615, no segundo andar. Pronto, vocês vão lá e falam com a especialista professora Edilene. E é um desafio. Hoje, assim, alguns alunos da área da neuropsicopedagogia perguntam muito para nós. Mas para montar o espaço não é fácil. E o gasto é grande, muito grande também, não é fácil. Mas eu quero dizer a todos, encorajar a todos os meus colegas, que é muito bom você desempenhar naquilo que você ama e que você acredita. Que aí você desenvolve futuro, com mais facilidade, com mais tranquilidade, você pega mais, você entende mais, né? Então, ali nós estamos fazendo a avaliação não só de crianças, mas de adolescentes, jovens e adultos, e fazendo intervenção necessária, visitando as escolas e fazendo as orientações necessárias dos nossos clientes. Pronto. Muito obrigado, gente. Queremos desejar a todos vocês um excelente restante de noite. Estaremos de volta na próxima quinta-feira aqui com o T-News, nas redes sociais e também do Tabloide. Um grande abraço, Frank James, está acompanhando a gente. Abraçar também o Ítalo e a Aline, que estão com a gente aqui. Obrigado. Forte abraço, ficando todos com Deus.